fazem isso. Ô, ministro, ainda Façam isso. sobre, ainda sobre o paralelo de 64 com 22, hoje tem uma reportagem muito interessante no jornal Folha de São Paulo, que estava na nossa página, que está na nossa página aqui do UOL também, que é o verniz jurídico que aproxima, né, a tentativa de golpe de 22 com o golpe de 64. Uma análise jurídica, inclusive com a linguagem jurídica que foi encontrada nas minutas de decreto nessa investigação da trama golpista para manter Bolsonaro no poder. E aí, fazendo um paralelo com o que aconteceu em 64. O senhor também vê essa proximidade, esse verniz jurídico que, de certa maneira, está no desenho da trama agora de 22 e tem inspiração em 64 na sua análise? Não tenho a menor dúvida disso, eu vou até além, não é só o verniz jurídico, é a madeira com que as duas casas foram feitas, uma deu certo e a outra caiu. Mas é o mesmo material. Aliás, Jair Bolsonaro sempre defendeu a ditadura militar. Onde é que está o espanto disso? Eu fui deputado com o Jair Bolsonaro por 2 mandatos. Ele sempre ia à tribuna, quando ele ia, defender golpe, defender tortura, falar que 64 devia ter matado mais gente. Bom, uma pessoa que falava isso como deputado, com todo esse despudor, apesar de ter jurado a Constituição, como o presidente da República mudou de convicções? Ele é outra pessoa? Não. Honra seja feita, Jair Bolsonaro, ele é transparente, ele sempre foi um autoritário defensor de ditaduras. Ele sempre foi um homem que teve esse papel. As pessoas votaram nele, acharam que ele estava brincando ou acharam que ele estava falando sério. Não importa, ele é aquilo. Então, ele ter engendrado aquilo, ele ser o artífice de um golpe de Estado, não pode ser nenhuma novidade histórica. Exigir que ele tivesse mudado de cabeça, não mudou, ele é o mesmo. Jair Bolsonaro é o mesmo que subia à tribuna e fazia aqueles discursos autoritários que homenageou o brilhante Ustra naquele momento do E impeachment de o Dilma Rousseff. Congresso não o cassou. Não, é aí que eu te falo. Quer dizer, tivesse tomado uma medida forte, não contra o Jair, mas contra qualquer outro, já não aconteceria mais. E se acontecesse, já teria uma jurisprudência, abre aspas, em relação a esse assunto. Então, eu criaria um poder de contenção, de autorrespeito aos parlamentares, que não chegaria a este verdadeiro espetáculo circense que nós vemos na Câmara dos Deputados, sem nem regra, sem nenhuma situação que efetivamente controle comportamentos que sejam respeitosos à democracia e à Constituição. Eu não estou falando de limitar ideologias ou impedir palavras, estou falando de respeito à Constituição. Palavras, atos, desrespeitam uma Constituição e o parlamentar teria que ser o primeiro a zelar por ela. Ô, ministro, queria também abordar um outro assunto que está repercutindo bastante, que tem a ver com uma decisão recente do ministro Dias Toffoli, né? O ministro do STF, Dias Toffoli, ele aceitou na semana passada um recurso do prefeito de Magé, Renato Cozzolino, e a decisão permite que o político da Baixada Fluminense possa concorrer nas eleições de outubro. Isso está sendo até utilizado por muitos apoiadores de Bolsonaro, falando: olha aí, isso pode mudar a vida do Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral tinha tornado Cozzolino inelegível por 8 anos, em junho do ano passado, por crime de abuso de poder político durante a campanha de 2018. Ainda cabe recurso, a decisão foi monocrática de Toffoli, né? Mas nas redes sociais, vários bolsonaristas dizem que a decisão pode abrir caminho para beneficiar o ex-presidente, que foi declarado inelegível por 8 anos. E a pergunta é muito clara: pode ou não pode, ministro? Olha, Fábiola, eu vou usar aquela regra que é uma brincadeira que constantemente se repete. Se repete. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sei exatamente, não conheço esse caso, não sei quais são as razões que levaram o ministro Toffoli a receber este recurso extraordinário. Agora, há casos em que, historicamente, o Supremo recebe recursos extraordinários para serem processados, o que não quer dizer que sejam julgados no mérito ou não. Há um recebimento de recurso, pode haver recurso dessa decisão, ela pode ser revista, e eu não sei os fatos que estão sendo discutidos, se eles estão de acordo ou não de acordo com certa similitude ou analogia com o que Jair Bolsonaro fez. Acho difícil que esteja, porque Jair Bolsonaro foi
cassado por utilizar ostensivamente o poder da presidência da República, chamando numa reunião embaixadores para atacar o Estado Democrático de Direito. Então, eu não acredito que exista qualquer correlação entre os fatos deste parlamentar com aquilo que fez Jair Bolsonaro. Agora, o fato de ter sido aceito um recurso, dizer-se que isso implica numa possibilidade de revisão do decidido Jair Bolsonaro, como se fosse uma coisa que abriu-se um caminho, me parece ser uma bobagem jurídica sem precedentes, quando não se analisa a similitude dos dois casos. Nesse caso, é isso, ministro? É isso? Não existe uma Não, jurisprudência? não, veja, eu não conheço o caso específico. Agora, que recursos podem ser aceitos pelo Supremo Tribunal Federal para rever nos pressupostos da Constituição casos decididos pelo TSE, está na lei. Não há nenhuma novidade nisso. Agora, resta saber se as hipóteses que levaram à admissibilidade desse recurso estão presentes no caso de Jair Bolsonaro, e resta saber se esta admissibilidade recursal se reverterá em procedência do recurso. Está-se 500 quilômetros de distância de uma decisão favorável ao deputado ainda. Ele subiu um degrau da escada, mas não subiu a escada inteira. No caso de Jair Bolsonaro, os pressupostos são os mesmos nesse caso? As hipóteses de admissibilidade recursal são as mesmas? Eu não vi nenhum estudo sobre isso, aliás, eu nem conheço o caso do deputado. Dizer-se que o Supremo recebeu um recurso e que isso abre porta para Jair Bolsonaro, francamente, é uma propaganda política que apenas tem por objetivo acalentar as esperanças da base bolsonarista. Para a gente encerrar, ministro, eu sei que ele atendeu a gente depois da aula aí, está todo no corre de uma agenda. Eu estou na sala de aula ainda, viu, Fabiano? Tá na estou na sala de sala de aula aula? improvisando aqui. Os alunos estão aí na sala, não? Não, eles saíram. Já chega de me ouvir falar, não ia ouvir de novo. Ô, ministro Cardoso, só uma última questão, juro que é a última. Hoje começa o julgamento de Sérgio Moro. Pelo que o senhor tem de conhecimento do caso, muitos juristas, né, que eu acho que quase todos que a gente ouviu aqui, acham que a cassação dele é certa. O senhor vai nesse coro também? Olha, eu fui advogado do caso da juíza e senadora Selma, né, que foi objeto de uma apreciação também pelo TSE. E eu vi, embora com fatos diferentes, uma certa analogia entre a atuação na pré-campanha de Sérgio Moro e a atuação que fez a Selma. Não é à toa que a Selma era conhecida como o Moro de Saias, né? E ela foi cassada pelo Tribunal Eleitoral de Mato Grosso e teve confirmada a sua cassação pelo TSE e seus recursos foram inadmitidos relativamente ao STF. A sensação que eu tenho, embora não conheça a fundo o processo de Sérgio Moro, pelo menos até esse momento, eu só vi matérias de imprensa, eu acho que a possibilidade dele ser cassado é muito grande, porque foram abusos, a meu juízo, muito evidenciados na fase de pré-campanha.